E agora, de pé como estamos, vamos receber o pastor Russell Shedd, o Dr. Russell Shedd, que vai nos trazer a palavra nesta noite. E eu tenho certeza que os nossos corações hão de ser movidos pelo Espírito de Deus. Palmas para Jesus. Pastor Shedd, eu vou repetir as palavras do pastor Sérgio. Nós sabemos que o Senhor peca, porque só quem não pecou foi Jesus. Agora, a gente duvida. É um problema mesmo. Irmãos, tem sido uma imensa alegria para mim estar com vocês. Tem sido uma experiência quase como subir ao paraíso e ficar com os irmãos que estão muito novos para chegar lá. Eu não. E tem sido uma alegria imensa. Eu quero abrir a palavra de Deus mais uma vez em João 15. A gente sempre peça a Deus, dá-nos uma palavra que seja uma ajuda, que resolve problemas, que mostre o amor de Deus. E esse texto tem falado muito para mim. João 15, eu não vou começar no início, todo mundo conhece muito bem a ênfase sobre a permanência na videira, que é o Senhor Jesus. Eu quero começar minha leitura, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem, darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Eu não tenho coragem de falar sobre esse texto sem a ajuda do Senhor. Isso vem em resposta à oração da fé. E nada mais importante para mim do que os irmãos estarem pedindo, aqueles que têm mais fé e aqueles que talvez tenham uma fé muito fraca, que ainda esta noite Deus vai falar consigo. Mas todo mundo ore para que Deus seja glorificado no nosso meio, através da revelação da sua palavra. Senhor, somos completamente dependentes de Ti. Amém. Quando somos fracos, somos fortes, porque nossa força não vem de nós, vem de Ti. Portanto, o nosso pedido, oh Deus, é que novamente, nesta noite, durante esta hora, alguma verdade ou várias verdades
possam ser reveladas aos corações dos teus amados filhos e servos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, irmãos. O texto fala sobre a videira. O argumento que fizemos esta manhã, que a videira existe para produzir fruto, e aquele fruto é para produzir vinho da alegria divina, é para trazer a alegria ao coração de Deus. Deus é completamente alegre. Ele é o Deus feliz, assim diz 1 Timóteo 1,11. Mas a razão da criação do universo, a razão de criar a gente, Ele ter mandado seu Filho para morrer em nosso lugar, como seu servo sofredor, para acrescentar aquilo que não pode ser acrescentado, é a alegria divina. Lembra que Jesus disse, que segundo Hebreus capítulo 12, versículo 2, pela alegria que lhe estava proposta, Jesus padeceu essas terríveis agonias. Agora, a pergunta-chave desse texto que nós lemos esta noite é: o que é que torna Deus mais feliz quando Ele já está perfeitamente feliz? O que é que nesta noite vai tornar Deus mais alegre? Os irmãos sabem que o Espírito pode ser entristecido, assim diz capítulo 4 de Efésios, mas Deus pode ser feliz por causa de a maneira que nós permanecemos em seu amor. Nós cantamos e repetimos e pensamos que Deus é bom. Nós falamos isso por causa de uma palavra chamada amor. Deus é bom se você ama Ele. Se você não ama a Deus, você vai pensar exatamente o contrário. Vai haver tantas dificuldades e problemas na vida como algum azar, alguma maldição divina. Deus é bom, portanto, Ele é amoroso, e nós precisamos, segundo o texto, permanecer no seu amor. Mas como? Como se permanece no amor de Deus? Eu vou ler novamente. Os irmãos marquem nas suas Bíblias, se tiver uma caneta na mão para marcar. Como o Pai me amou, versículo 9, eu os amei, permanecem no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Em outras palavras, a alegria do Senhor e consequentemente nossa alegria, porque nós somos ramos na videira, é guardando os mandamentos de Cristo, tal como Ele guardou e obedeceu às ordens do Pai. Meus irmãos, pense bem, como é que nós estamos obedecendo às ordens, mandamentos de Cristo? Esta pergunta tem me desafiado e muito. Uns meses atrás, pastor Bispo Caleb, da Metodista Wesleyana, me estendeu as mãos um livro chamado Os Mandamentos de Jesus. Eu dei uma boa olhada e reconheci que já tinha notado
vários daqueles mandamentos. E ele pediu que eu falasse sobre os mandamentos. Eu não vou falar a mesma coisa que ele escreveu, porque todo mundo vai ler o livro dele, que são obreiros na Metodista Wesleyana. Daí eu começo a pensar mandamentos que não são legalistas, não são farisaicas, são mandamentos que surgem por causa da amizade. Os irmãos que colocam chicote atrás da porta, ou para bater na esposa ou os filhos, e obrigam os seus filhos ou a esposa a obedecer às suas ordens, não está em jogo, irmãos, neste texto. O texto é um texto que fala de amizade, não do escravo. Os irmãos sabem que escravos são castigados porque eles cansam de trabalhar e não ganhar nada, não tem nenhuma perspectiva na vida. Mas quando Jesus nos chama de amigos, e nos coloca numa posição de quase igualdade com Ele, e quando Ele coloca em nossos corações um desejo de agradá-lo, nós estivemos voltando da Inglaterra. Eu estudei na Escócia em 1955. Na navio tinha mais de metade dos passageiros eram pastores. Era uma volta da Aliança Mundial Batista. Infelizmente não era Brasil para Cristo. A gente tinha reunião de manhã, reunião à tarde, reunião à noite, cânticos, e foi uma bênção. Cruzando o Atlântico, demorou uma semana. Uma católica irlandesa estava sentada no outro lado, mas disse: essa religião batista deve ser bem exigente, não é? Eu olhei para ela: não é nada exigente. Não é porque eles têm que ter essas reuniões que eles estão reunindo assim, é porque eles gostam. O texto aqui diz que Jesus quer que os seus mandamentos produzam alegria na gente. Tem crentes infelizes, e tem crentes felizes, e tem crentes super felizes. Quem são eles? São aqueles que, por amor a Cristo, servem com mais dedicação. Amém. E sem obrigação nenhuma, a não ser a obrigação do amor. Escuta bem essas palavras. Esta é a palavra de Jesus. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Haverá essa ligação de amor entre Cristo e a gente. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Uma ligação perfeita entre Pai e Filho. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, transbordante. Irmãos, quem aqui não está muito feliz? Não levante a mão. Seria muito triste se você não estivesse muito feliz. Por quê? Porque seria uma vergonha depois de ler esse texto. Jesus nos deu seus mandamentos. Se estamos guardando esses mandamentos, nós somos de todo o povo o mais feliz. Exatamente como aquela jovem que, numa casa que pegou fogo em Londres,
Ela estava no primeiro andar, presa, certamente aguardando as chamas consumi-la, porque ela não podia nem descer, não teria nenhuma maneira de se salvar. Quando de repente alguém quebrou a janela, entrou, pegou ela e carregou ela para baixo. Um bombeiro corajoso, passando pelas chamas, e colocou em chão firme e sem queimaduras. Ela ficou pensando uns dias depois: sabe que eu nem falei obrigada? Ela então foi buscar aquela estação dos bombeiros, quis saber quem era aquele que tinha arriscado sua vida para salvá-la. Ela levou um bolo, um presente, e disse: muito obrigado por ter salvo minha vida. Não demorou muito, veio um telefonema do bombeiro, jovem, não casado, pedindo que ela saia com ele, e não muito tempo depois estão casados. Irmão, imagina agora com que alegria ela serve esse homem. Ele não manda nela, ela simplesmente quer saber o que é que vai alegrar ele, qual é a comida que ele mais gosta, como que ele gosta que ela passe sua roupa, como que ele quer que ela limpe a casa, tudo que ela faz por amor. E esse texto diz: nós vamos ficar no amor de Deus, vamos ficar transbordando alegria se nós, e aqui está a condição, guardarmos os seus mandamentos. Mandamentos. Quais mandamentos? Os mandamentos são prioridades, mandamentos secundários e mandamentos que são indiretos, mandamentos que são implícitos e naturalmente mandamentos que são explícitos. Foi aqui em Águas Lindóia que Peter Lord fez essa pergunta: qual é o pior pecado que você cometeu nessa última semana? Alguém? Eu não lembro pecado muito bem. Nenhum. Ninguém pecou seriamente. Vocês talvez não reconheceram que o mais grave que pecado que nós podemos cometer é deixar amar de Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Será que todos nós fizemos e guardamos esse mandamento? E aí todo mundo ficou culpado, pedindo perdão. O primeiro mandamento, Jesus falou isso claramente nos evangelhos. Essa citação é encontrada 4 vezes na Bíblia, portanto é de suma importância. Amar a Deus é o primeiro e mais obrigatório de todos os mandamentos. Exatamente como quem casa, o mandamento mais sério para você, para manter essa união de uma só carne, é amar a sua esposa, e a esposa se sujeitar ao seu marido. Porque Deus manda para manter esse relacionamento de uma só carne. Muito bem, já que todo mundo está amando a Deus de todo o coração, vamos lá para o segundo mandamento. Porque o segundo mandamento é realmente uma ramificação na videira do primeiro mandamento. Por que eu tenho que amar a todo mundo, inclusive os inimigos?
Porque Deus os criou para serem amados por alguém. E esse alguém é você. Imagina. Eu nunca imaginei que eu tinha que amar muçulmanos. Se há gente que eu tenho muito assim, receio de amar, é esse muçulmano. E lá está a palavra de Deus: amar aos vossos inimigos. Quem criou esses muçulmanos? Deus. Segundo mandamento: amar a seu próximo. Na história do bom samaritano, seria como hoje em dia para nós, pelo menos para os de pele americana, seria os muçulmanos, e que nós estaríamos ajudando eles, abençoando eles de qualquer maneira que pudermos. Irmãos, o segundo mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia nunca manda a nós amar a nós mesmos, porque nós todos amamos a nós mesmos. Isso é uma coisa natural. Não há nenhuma possibilidade de eu não amar a mim mesmo. Agora, colocar esse padrão para o meu amor por uma pessoa tão odiável, uma pessoa que me odeia, uma pessoa que não quer nada comigo, a minha morte. Isso é motivo de realmente saber se o amor de Deus está em nosso coração, porque de tal maneira Deus amou ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, esses mandamentos são bem diretos, como também esse mandamento, que também é um ramal do mandamento: amarás ao teu próximo. É a palavra que Jesus aqui falou, dizendo: o meu mandamento é este, versículo 12: amem-se uns aos outros como eu os amei. Agora, amar é relativamente fácil se estão morando em outra cidade. Por exemplo, amar aos irmãos que não moram em São Paulo. Porque amor, lembre-se, é proximidade. O que diz aqui? Juntos. Então, Brasil para Cristo reúne todo mundo. Para quê? Para aprender a amar uns aos outros. Aprender a orar uns pelos outros. Aprender a tomar as responsabilidades e tomar os sofrimentos dos outros como uma preocupação nossa. Meus irmãos, como a gente quer esquecer a seus irmãos uns aos outros. Como eu quero só orar por mim mesmo. Os irmãos sabem, como diz o Richard Lovelace, aquele livro, Dinâmicas da Renovação da Igreja, aquele livro chamado Teologia da Vida Cristã. Ele disse que nós deveríamos começar orando pela distância e ver, fazendo aquele círculo cada vez mais próximo a nós mesmos. E finalmente terminar orando pela família e por nós mesmos. Para quê? Para que não esqueçamos, porque nós só temos tempo para orar, muitas vezes só para nós, nossa família, nossa igreja, e esquecemos o resto da turma. Meus irmãos, como seria bom, como aquele irmão que falou para nós, eu não lembro onde que foi, mas aqui no Brasil, que falou que ele ora por todos os membros da sua igreja, todos os dias. Igreja, pelo menos 400 membros. Senhor fulano, esse irmão aqui, porque a oração é a mais eficaz maneira de mostrar amor uns para os outros
e ficarmos de fato juntos. Mandamentos diretos são fáceis de detectar na palavra de Deus. São fáceis. Por exemplo, esse famoso mandamento que a gente não sabe que mandamento, ou quase esquece que existe. Abrem suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Já encontraram? Versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Não nas circunstâncias, não na situação do Brasil, não nas suas finanças, não. Alegrem-se sempre no Senhor. É um mandamento direto. Eu estou tentando ajudar o irmão que está sofrendo demais. Conflitos, dificuldades e tudo mais. Depressão é resultado quase sempre, a não ser que nós soubéssemos cumprir este mandamento. Alegrai-vos sempre no Senhor. Veja a sua bondade. Veja essa alegria, mesmo que me matem, eu vou te amar, eu vou te gostar de si, vou reconhecer que tu és bom. Meus irmãos, como é gostoso ter alguém em que alegrar e que nunca deixa de nos dar felicidade no coração. O que diz George Mueller quando ele acorda de manhã? Primeira responsabilidade, alegrar-me no Senhor. Primeira responsabilidade. Depois vem os outros problemas. Alegrar-me sempre no Senhor, irmãos. Isso tem um efeito tão gostoso naquelas pessoas que acham que o Evangelho não tem poder, que pensam que o Evangelho não é real, não é genuíno. Tem outro mandamento aqui em Filipenses 4, interessante. Esse mandamento também é um pouco complicado para guardar, mas é que está aqui. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, todas as circunstâncias, pela oração, súplicas, em ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, porque Deus cuida de vocês, e vocês vão encontrar a paz. Agora, esse mandamento já pressupõe uma coisa, isto é, que sua fé alcança a mais complicada situação que você enfrenta, aquilo que está perturbando o seu coração, aquilo que tira sua paz e deixa você ansiosa a noite toda, não poder nem dormir, por causa da ansiedade. Eu lembro do Dr. Donaldo Barnhouse pregando sobre esse texto. Eu não tinha notado que isso era um mandamento de Deus, e não guardar esse mandamento é pecar contra o Senhor. Seu filho acidentado, naquela época não havia avião para chegar. O Dr. Donaldo fazia aquela viagem em várias cidades americanas para voltar para a sua igreja em Filadélfia. Veio esse telefonema, ele estava longe. Temos que operar seu filho, não sei se ele vai sobreviver ou não. O que nós fazemos? Precisamos de sua autorização. Eles podem operar. Ele entrou naquele vagão de trem, dormiu tranquilamente. Por quê? Porque o mandamento é não andar ansioso por coisa alguma, inclusive a saúde do seu filho. Estes mandamentos diretos, esses mandamentos que falam faça, não façam,
não é de forma alguma uma regra farisaica. Porque os irmãos percebem que eles se baseiam inteiramente na fé. Não é sua habilidade. Eu não posso tirar a ansiedade do meu coração. Se você pode, glória a Deus. Mas pela fé, Deus tira a ansiedade. Pela fé, Deus tira a tristeza e coloca o amor de Deus e essa alegria no Senhor no coração. Só pela fé. Agora, tem mandamentos que Jesus aprofundou. Eu queria dar uma olhada rápida lá no Sermão do Monte, onde Jesus, falando com aqueles discípulos, disse: sua justiça não ultrapassar a justiça dos fariseus, dos escribas. Vocês não têm chance, meu irmão. Não tem chance. Quando eu leio esse versículo, eu quero saber, mas Senhor, o que é isso? Todo aquele que desobedecer, versículo 19, capítulo 5 de Mateus, desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor do reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino. Agora versículo 20: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Os irmãos têm lido esse texto recentemente? Tem meditado esse texto? Os irmãos sabem que os fariseus eram muito mais sérios em guardar a lei do que o adventista. Por exemplo, o fariseu, com cuidado sobre a lei do sábado, gastou 2 anos para saber o que Deus permite e o que não permite. No sábado, 2 anos. 8 horas por dia, meditando sobre como fazer com que Deus não fique triste com ele e condene ele por não ter guardado o sábado. O que Jesus disse? Se sua justiça não ultrapassar a justiça dos estudiosos da lei, você não tem chance de entrar no céu, no reino de Deus. Quando eu encontro um desafio tão grande como esse, eu digo: Senhor, mas como? Como é que eu vou poder guardar esses mandamentos quando eu não gasto nem 10 minutos tentando saber como guardar um mandamento? A resposta é poder do Espírito, irmãos. A autoridade de Jesus é sempre acompanhada pelo poder do Espírito. Eu colocarei a minha lei no seu coração, é a promessa da nova aliança, Jeremias 31, 31 a 34, e essas promessas são: eu colocarei o meu Espírito e vocês guardarão a minha lei. Glória a Deus. Agora, vamos ver alguns desses mandamentos quando Jesus começa a dar sua maneira de pensar sobre a lei. Rapidinho. Primeiro, vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu lhes digo: aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento também. Qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que quer dizer isso, irmão? Jesus
está intensificando a importância desse amor uns pelos outros, e para que esta união em família, especialmente marido e mulher, não possa ser quebrado. Que Cristo tem que ser o centro, porque Ele é a única pessoa que pode tirar de nós aquele sentimento que essa pessoa me desagradou. Como eu preciso ter o Espírito Santo para tirar do meu coração aquela chateação, fulano de tal me ofendeu. Alguém chegou a Spurgeon e perguntou, disse para ele: olha, tem fulano tal, é muito santo, muito consagrado. Essa ideia que o pastor Ivan acaba de falar, que tão longe. E diz: olha, então vai lá, pisa bem duro no seu dedão, vê como que ele reage. Se ele te abençoar, ele é santo, como você disse. E se ele te xingar, não é tão santo como você disse. É verdade. É verdade. Nós temos que perceber, irmãos, que os mandamentos de Jesus, que são essenciais à nossa alegria no Senhor, de nós habitarmos no seu amor, como diz João 15, requer uma atitude de autocondenação quando nós perdemos nossa habilidade de falar com amor quando estamos chateados. Quando eu estou ofendido com a Patrícia, já aconteceu, e ela comigo, como que eu vou agir? Com o amor de Deus, se eu guardo os mandamentos. Número 2, aqui tem uns mandamentos complicados mesmo. Este mandamento, começando no versículo 23, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar essa noite, colocando nele um envelope nessa caixa, e lembrar que algum irmão está ofendido com você, você não pode colocar sua oferta. Você tem que telefonar esse irmão, tem que ir para esse irmão, tem que encontrar no seu quarto e dizer: meu irmão, eu sei que o irmão está ofendido comigo, eu sei que o irmão não gosta de mim, por essa razão e essa razão, agora eu quero pedir perdão. E o que eu posso fazer para que nós possamos reunir nossos corações no amor de Cristo? E se ele for um cristão de verdade, ele vai dizer como. Se ele não for crente, ele provavelmente diz: eu não quero saber mais de ti, não. Você me ofendeu e acabou. Aí nós temos uma maneira de nos livrar desse grande peso de resolver problemas que não têm solução humana e deixar sempre nas mãos de Deus. Mas este mandamento, se você lembrar que alguém dos seus irmãos da igreja tem algo contra ti, não oferta nada para Deus até resolver esse problema. É um mandamento que escapa muitas vezes nossa atenção. Vai lá para o número 3. Número 3, versículo 25. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal, processar o irmão. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho, pois pelo contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz aguarda, você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá dela enquanto não pagar o último centavo. O que Jesus está ensinando? Está ensinando, meu irmão, que crente resolve o problema. Ele não permite problemas existirem.
e apodrecer, até tudo ser resolvido, porque as igrejas têm problemas e divisões. Eu estive numa igreja em Pirassununga preparando para ir para o culto da noite, e eu vi que meus anfitriões aí não estavam nem pensando em ir para a igreja. Eu disse, mas o que é isso? Eu me convido para um chá e um lanche, e eles vão para a igreja. Eu tive a coragem de perguntar, se olha, tem casal que não dá para, se eles estão lá, não dá, vamos. Exatamente o que esse texto diz. Essa situação não pode existir na igreja, se vamos viver no amor de Deus, e se nossa alegria vai ser completa como Jesus promete. Tem outro problema nesse texto. Vamos lá. Vocês ouviram a lei farisaica: não adulterarás. Eles eram muito contrários ao adultério. O fariseu era chamado de cegos fariseus, porque quando ele vê uma mulher bonita chegando, eles olham em outra direção e batem com uma poste, alguma coisa assim. Jesus disse: conserva. Tem que ser mais sério do que isso. Eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Irmãos, os mandamentos de Jesus são complicados. E não fosse o Espírito Santo, se não fosse a seiva que sai da videira e passa pelos ramos para produzir o fruto que alegra o coração de Deus, nós não temos chance nenhuma de viver, permanecer no amor de Deus. A vida cristã é uma vida impossível sem o Espírito. O fariseu imaginava que o que Deus queria era obediência religiosa externa, e Deus não se importa tanto com o externo como o interno, como já tem sido falado aqui mais de uma vez. Meus irmãos, Deus quer um coração que depende dele, que ama ele, que vive na comunhão dele, que vai mandando orações, flechas: Senhor, lá está chegando uma mulher, por favor, guarda meu coração puro em ti. Olha, a internet está me chamando a atenção com pornografia. Senhor, o que eu faço com esse computador? Jogo fora? Sim, Senhor, joga fora, tá bom, lá está no lixo. Irmãos, o que o Espírito Santo faz? Ele não apenas nos defende da tentação, ele não simplesmente nos dá força para vencer a tentação. O Espírito Santo nos dá uma alegria maior do que a tentação. E lá está o vencimento. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida de vitória para quem habita no amor de Deus e que dá plena abertura para o Espírito Santo viver e produzir o fruto dele dentro da gente. Como nosso tempo está acabando, 2 minutos.
Ainda tem um monte de mandamentos que eu não falei, que são chamados mandamentos implícitos. Esses aqui são mandamentos de Cristo, transformando os mandamentos dos 10 mandamentos particularmente em mandamentos cristãos com o poder do Espírito. Agora, apenas 2 minutos para falar sobre mandamentos implícitos. O que é o mandamento implícito? É o mandamento da amizade que nós temos pelo Senhor. Não é mandamento, é simplesmente uma declaração. Por exemplo, essa declaração aqui. Também no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 3: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino. Já está no reino. O que está implícito naquele texto? Seja pobre de espírito. Senão, você não tem direito de ficar lá no reino, ou entrar no reino. Quer dizer, qualquer das bem-aventuranças tem por trás um mandamento implícito. Bem-aventurados aqueles que choram. O que é isso? Choram por quê? Por causa de pecado, arrependimento. Se vocês não se arrependerem de Jesus, em 13 de Lucas, vocês vão todos perecer. Então está implícito ali que quando sua consciência lhe acusa, chore, meu irmão, e naturalmente muda de ideia de cometer esse pecado novamente. Estão entendendo? Mandamentos estão por todo lado na Bíblia, mesmo que não sejam mandamentos. São simplesmente maneira que o mais jovem, casado com uma pessoa que salvou sua vida e que está tão transbordante de alegria por ele ter não somente salvo sua vida, mas também casado com ela, que ela simplesmente não tem jeito de fazer outra coisa do que o que ele imagina que ele vai gostar, mesmo que ele nunca pediu nada para ela. Quem me trouxe esta mais profunda visão do Dr. John Piper? John Piper fala que não sei em que época, deve ter sido quando ele estava no seminário, de repente ele percebeu que Deus não coloca obrigação na vida cristã. Nós não somos legalistas, irmão. Nós somos amigos. Nós guardamos os mandamentos porque queremos, porque eu colocarei minha lei. Não vão dizer, olha, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Todos eles me amarão, eles farão minha vontade, porque eles querem fazer. Meus irmãos, tentar forçar crentes a dar o dízimo, ou 20%, se ele mais rico, pode ser. Tentar forçar um crente a amar sua esposa quando ele odeia ela e quer divórcio. Isso não é o jeito. O jeito é os mandamentos do Senhor não são pesados, são alegres. E o Dr. Piper fala de trazer uma massa de rosas no aniversário, talvez o 10º. Nunca trouxe nada para ela em aniversário nenhum, nunca até me lembrou. Mas nesse aniversário ele traz essas rosas, ela está feliz toda ali. De repente ele, com uma cara bem fechada, diz, olha, não precisa ficar tão feliz, porque foi meu chefe que pagou, ele me mandou trazer. Eu trouxe porque eu tinha que trazer, né?
Se o irmão está tratando a esposa assim, precisam aprender com Jesus. Jesus disse: minha alegria vai estar no seu coração. Por quê? Porque vocês estão me obedecendo por puro amor. E amor não é outra coisa senão fazer o que a gente faz porque quer, gosta de fazer. Há uma história que eu acho que não contei para os irmãos ainda, mas é uma história interessante. Numa cidade como Inverness, na Escócia, tem um rio fundo que passa pelo centro da cidade. Uma tarde, um bêbado vagabundo está cambaleando depois de tomar bastante cachaça. Ele cai no rio, ele está afogando. Já descendo pela terceira vez, ele consegue gritar mais uma vez: socorro! Lá está um homem muito bem vestido, com o pastor Ivan esta noite, terno escuro, lindo, bonito, pula dentro da água, tira ele e coloca lá na terra firme. E o bêbado diz: obrigado. Diz: não tem nada. Põe a mão no bolso, tira um cartão, diz: se precisar de mim, aqui está meu endereço. O bêbado continua, dorme de sarjeta. O dono do cartão volta para sua casa. Na manhã seguinte, o bêbado acorda, está com uma fome para matar. Põe mão no bolso, rasgado, sujo, mal cheirando, não encontra nenhum tostão para comprar um pãozinho. Mas encontra o cartão e agora a memória volta. Ele disse: eu precisava só procurar. Eu vou procurar, porque eu sei que eu nunca vou precisar mais do que agora. Então ele foi andando. Mas como ele fica impressionado. A casa é a mais rica casa da cidade. Não tem outra nem semelhante. Mas cerca de 1 quilômetro por volta. Com essa coragem de necessidade, ela aperta a campainha, aparece o porteiro: o que é que o senhor quer? Sou moço, o cartão não fala nada. Pois não, pode entrar. Ela vai subir do passeio, chega lá na casa, um palácio, aperta a campainha, aparece o porteiro: o que é que o senhor quer? Cartão. Ele não senta em lugar nenhum, mas ele entra lá na sala. De repente aparece o mesmo indivíduo que tirou das águas no dia anterior, e sorrindo, irmão: tão feliz que o senhor veio, que bom, deve estar com fome, não é? Ele não mentiu. Sentou na mesa 6 estrelas, café como ele nunca imaginava que existia nesse mundo. Comeu até não poder engolir nem um bocado mais. Daí ele levanta para ir embora, e o anfitrião diz: o senhor vai para onde? Eu não vou para lugar nenhum. Então por que não ficar aqui? Tem quarto lá no primeiro andar, tem terno novo, tem gilete, tem sabonete também, e tem uma cama se você não dormiu bem. Então ele aproveita, acorda meio-dia com um cheiro de churrasco. Lá vai mais uma refeição. Que sofrimento! 6 meses depois, está carregando uma valise com um contrato milionário na China. Por quê? Porque seu relacionamento com esse anfitrião tinha se transformado de um bêbado, vagabundo que não valia nada, para ser uma pessoa amiga.
e de absoluta confiança. Irmãos, é isso que Deus tem feito conosco, por isso que a gente cantou essa noite, Deus é bom. Que Ele pegou gente como eu, diz, eu quero você como amigo. Vamos orar. Oh Deus, nossas falhas. Oh Deus, ensina-nos a chorar e rapidamente reconciliar e buscar novamente essa alegria total no Senhor e ser parte dessa comunhão de amor daqueles que guardam os mandamentos do Senhor Jesus. Eu quero agradecer muito, Senhor, o privilégio de estar aqui mais uma vez com os queridos irmãos desta denominação que tanto ama ao meu Senhor. E que nós possamos lembrar de orar uns pelos outros e manter essa comunhão que todos